Olá, um ótimo dia para você. Agora são 9 horas e 39 minutos. Estamos começando o Boletim de Notícias nesta quarta-feira, 17 de janeiro de 2024. A gente mostra para você imagens da capital paulista, manhã de sol entre nuvens e o tempo segue abafado No fim do dia pode ter pancadas isoladas de chuva, mínima de 22 e máxima de 34 graus. Vamos com as últimas notícias do Papa Francisco, que enviou mensagem ao presidente executivo do Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. No texto, o Santo Padre pede que os países enfrentem as injustiças do planeta. Na mensagem, Francisco disse esperar que os debates levem em conta a urgente coesão social, a fraternidade e a reconciliação entre os grupos, comunidades e estados, que ajudem a enfrentar os desafios atuais. Francisco falou dos sofrimentos humanos agravados pelas guerras modernas, que fazem vítimas para além dos campos de batalha e que não distinguem soldados de civis. E reforçou que a paz tão desejada pelos povos é fruto da justiça, já que a injustiça é a grande causa dos conflitos. E reforçou que entre as injustiças que assolam o mundo, a maior delas é a fome, e que é inconcebível que homens, mulheres e crianças em todo o mundo sejam condenados a viverem sem acesso a recursos naturais, exploradas e condenadas pelo analfabetismo e carentes de cuidados básicos. E na catequese de hoje, Francisco prosseguiu sua reflexão sobre vícios e virtudes. Danúbia, qual foi o tema da fala do Papa de hoje? Bom dia. Bom dia, Sidney, e a todos. Luxúria foi o tema central da reflexão do Papa Francisco de hoje. Ele explicou que os antigos padres ensinaram que depois da gula, o segundo demônio que está sempre às portas do coração é o da luxúria, chamado porneia em grego. Disse que este vício é uma espécie de voracidade por outra pessoa, ou seja, o vínculo envenenado que os seres humanos mantêm entre si, principalmente no âmbito da sexualidade. Por outro lado, Francisco definiu como uma das realidades mais surpreendentes da existência a experiência do apaixonar-se. Afirmou que é um dos sentimentos mais puros, mas que pode ser desfigurado pela luxúria por duas razões. Primeira, quando devasta as relações entre as pessoas, transforma em relacionamentos tóxicos, de posse do outro, desprovidos de respeito e de senso de limites. E a segunda razão está ligada à sexualidade, que, se não for disciplinada com paciência, priva o homem da liberdade, alertou o Papa. Em seu apelo, o Santo Padre expressou proximidade e solidariedade às vítimas, todas civis, do ataque com mísseis que atingiu uma zona urbana de Erbil, capital da região autônoma do Kurdistão do Iraque. E, mais uma vez, pediu orações pelas populações que sofrem com a guerra. É uma vera sconfitta humana. Mudando de assunto, antes da catequese finalizar, houve a apresentação de artistas de circo na Sala Paulo VI. De Roma, Danúbia Gleiser para o Boletim de Notícias. Obrigado, Danúbia. O Irã ataca o terceiro país esta semana e Israel e o grupo Hamas chegam a um acordo para permitir mais ajuda humanitária à faixa de Gaza. Estes são alguns destaques da imprensa internacional de hoje. O jornal britânico BBC News destaca: Irã diz que ataques tiveram como alvo o grupo militante no Paquistão. Este é o terceiro atentado contra o país nesta semana. O Irã declarou ter usado ataques com mísseis de precisão e drones para destruir 2 redutos de um grupo militante sunita no país. O Paquistão afirmou que 2 crianças foram mortas e outras 3 ficaram feridas, e condenou o que chamou de violação não provocada do seu espaço aéreo. Alcançado acordo sobre ajuda a Gaza, incluindo reféns, esta é outra manchete da BBC News. O Catar, que faz a mediação entre Israel e Hamas, afirmou que eles chegaram a um acordo para permitir mais ajuda humanitária devastada a Gaza. O pacto inclui entrega de medicamentos aos reféns israelenses detidos pelo Hamas. Em troca, Israel permitirá a entrada de mais suprimentos básicos em Gaza.
A gente vem aqui para o Brasil porque no Rio Grande do Sul, mais de 1 milhão de moradores estão sem luz por causa do temporal que atingiu a capital gaúcha ontem. E no Rio de Janeiro, 7 municípios estão em situação de emergência. Moradores de Porto Alegre gravaram um temporal que atingiu a cidade na noite de ontem. Segundo o Climatempo, ventos de até 89 quilômetros por hora atingiram a cidade. Segundo a prefeitura, 150 árvores caíram, ruas ficaram alagadas e 22 bairros tiveram queda de energia elétrica. Cerca de 1 milhão de moradores estão sem luz. O hospital de pronto-socorro no bairro Bonfim funciona com auxílio de gerador. Por causa da tempestade, uma pessoa morreu e 10 ficaram feridas, segundo a Defesa Civil. E no Rio de Janeiro, 7 municípios estão em situação de emergência por causa das chuvas dos últimos dias. 13 pessoas perderam a vida, 9 mil estão desalojadas e 300 desabrigadas. Além do Rio, entre as cidades mais afetadas estão Belford Roxo, Japeri, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados, São Gonçalo e São João de Meriti. Vamos ver então como fica o tempo em todo o país nesta quarta-feira. A quarta-feira será de sol forte, poucas nuvens e tempo abafado em todas as áreas do centro-oeste. A região ainda terá pancadas isoladas de chuva à tarde. Somente no norte do Mato Grosso pode chover de manhã. Clima abafado e pancadas de chuva em quase todo o interior de São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais. Nas outras áreas da região, o tempo fica firme. Já no sul, a previsão é de chuva forte no centro-norte gaúcho e oeste catarinense. No Nordeste, o sol predomina na maior parte da região e o tempo fica firme em quase todo o interior. No Amazonas e no Acre, dia característico da estação. Pancadas de chuva provocadas pelo calor e alta umidade acontecem já pela manhã e ganham força à tarde. Nas outras áreas, o sol predomina e chove de forma isolada com trovoadas. O preço do aluguel residencial subiu 16% no ano passado. Foi o que mostrou um levantamento do índice FIPZAP, que analisa em 25 cidades brasileiras o preço médio de locação de apartamentos novos. Flávio Rogério tem mais informações. Bom dia, Flávio. Bom dia, Sidney, e a todos que nos acompanham. Isso mesmo, esse aumento de 16% foi 3 vezes maior do que a inflação do ano passado. Todos os municípios analisados registraram aumento no índice, que utiliza os valores disponíveis na internet como base. Se considerarmos apenas as capitais onde foram registradas as maiores altas, Goiânia teve aumento médio de 37%, Florianópolis 27%, Fortaleza com 21% e Curitiba com 20%. Segundo o FIPESAP, R$ 42,53 é o preço médio por metro quadrado nos contratos de aluguel que foram assinados em dezembro. Um apartamento de 50 metros quadrados, por exemplo, custa em média R$ 2.100 o aluguel. A cidade de Bauru, no interior paulista, é o local que registrou o metro quadrado alugado mais caro do país, R$ 59. Entre as 11 capitais brasileiras analisadas, o metro quadrado mais caro para alugar estão em São Paulo, Florianópolis e Recife. De São Paulo, Flávio Rogério, para o Boletim de Notícias. E agora vamos a Brasília, porque a vacina contra a dengue será aplicada em crianças e adolescentes. E o governo federal criou a poupança para manter jovens no ensino médio. Francisco Coelho, um bom dia para você. Bom dia para você e para todos. A partir de fevereiro, o Ministério da Saúde vai começar a distribuir a vacina contra a dengue. A primeira etapa de vacinação terá como prioridade crianças e adolescentes entre 6 e 16 anos. O governo federal espera imunizar cerca de 3 milhões de pessoas neste ano. A vacina também está disponível na rede privada, mas com os valores que podem ultrapassar os R$ 400. No ano passado,
passado, mais de 1.600.000 casos de dengue foram reportados. Em São Paulo, uma mulher de 48 anos foi infectada com o sorotipo 3. Outros casos já tinham sido registrados em Pernambuco e em Minas Gerais. O sorotipo 3 não tem potencial para agravar o quadro sozinho, mas pode significar um aumento dos casos de reinfecção. Os sorotipos 1 e 2 são os mais frequentes no país. É bom ficar atento e não deixar água parada em lugar nenhum. E mudando de assunto, o governo federal sancionou a lei que cria uma poupança para o aluno do ensino médio não sair da escola. O programa foi batizado de Pé de Meia. A cada ano de aprovação, o estudante terá um valor depositado na conta e, ao final do ciclo do ensino, após a realização da prova do Enem, receberá um bônus. O ministro da Educação afirmou que o valor pode chegar até R$ 3.000. A participação no programa está restrita a alunos cadastrados no Cadastro Único de Acesso aos Programas Sociais do Governo Federal e a renda per capita deve ser inferior a R$ 218. Eu volto com vocês nos estúdios. Obrigado, Francisco. Nós ficamos por aqui. Mais informações às 6:45 da noite no Canção Nova Notícias. Obrigado pela companhia. Boa quarta-feira. Amanhã tem mais Boletim de Notícias.